Guilherme, estamos aí, né? Reta final, praticamente, faltando aí 2 semaninhas, né, para essas eleições, segundo turno, o país fortemente dividido, né? Já estávamos vivendo uma grande polarização, parece que agora só temos realmente 2 opções, então, mais dividido, mais polarizado em relação a essas questões políticas, né? Teve essa diferença aí pequena até no resultado do primeiro turno, um pouco mais de 5 milhões, um pouco mais de 5 pontos percentuais, ali um pouco mais de 5 milhões de votos, parece que é a menor margem histórica entre 2 candidatos aí para segundo turno. Queria entender um pouco da sua visão, né? Como que você está avaliando exatamente o que os 2 candidatos têm feito aí para tentar vencer esse segundo turno. A gente viu o Bolsonaro ontem, inclusive, visitando Aparecida, né? Os 2 hoje, inclusive, estão no Nordeste fazendo, né, ali um trabalho mais a campo, mas eu queria entender a sua análise política deste cenário para este segundo turno. Pois é, Paulo, assim, o tom da campanha, ele impressiona de fato, né, de ambas as campanhas, está cada vez mais agressivo, parece que aqueles limites de civilização que a gente costumava ver na política não existem mais, e isso não é um fenômeno só do Brasil, o mundo inteiro está passando por isso aí. Onde tem democracia e liberdade de expressão, a gente vê o tom das campanhas aumentando. E isso porque as tecnologias, né, para você atingir o eleitor estão cada vez mais precisas, e também porque, e aí, né, impressiona, mas não é nenhuma surpresa, essas eleições elas já estavam muito decididas na cabeça do eleitor há muito tempo. Né, porque você tem um fenômeno nessa eleição que os 2 candidatos já são muito conhecidos. Né? Um é o atual presidente e o outro foi presidente por 2 mandatos, uma liderança popular aí inquestionável, e ambos têm esse apelo popular muito forte. Né? Isso se traduziu no resultado pífio que os demais candidatos tiveram. Né? Eu lembro de estar aqui conversando com vocês e a gente debatendo sobre isso há 2 meses antes da campanha, né? 2, 3 meses antes da campanha, e a gente debatendo sobre como a cada 10 eleitores, 6 ou 7, entre 6 e 7 já tinham decidido o voto, né? E a gente viu no primeiro turno esse resultado com uma vantagem aí, um pouquinho, uma vantagem pouca, né? Eu já falava isso há muito tempo, né? Para colegas que tendem mais para um lado ou para o outro, eu falava, pessoal, fiquem tranquilos, ninguém vai ganhar essa eleição de lavada. Né? Nunca acreditei que essa eleição pudesse ser definida no primeiro turno, e ela não foi. E eu acho que no segundo turno agora, a diferença vai ser baixíssima. Hoje a Nova Paraná Pesquisas já estava dando um empate técnico entre Lula e Bolsonaro. Né? E então eu acho que é mais ou menos isso que vai acontecer. A margem vai ser muito apertada, independente de quem ganhar. Quando terminou o primeiro turno, eu falei, olha, tá difícil para o atual presidente, porque se você faz as contas, o ex-presidente Lula ganhou no primeiro turno por 6,1 milhões de votos. Né? Aquele espólio, assumindo que a pessoa que votou no Lula não vai votar no Bolsonaro no segundo turno, e a pessoa que votou no Bolsonaro não vai votar no Lula no segundo turno, né? Então, mantendo constante os votos dos 2 candidatos, sobra o espólio. O espólio que era de Simone Tebet, de Ciro Gomes, Felipe Dávila e Soraya, que apesar de individualmente terem poucos votos, somados davam 1,1 milhões de votos, que é relevante. Né? Eu acho que a diferença vai ser bem por aí. Então, você tem nesse espólio 9,6 milhões de votos aproximadamente. Ou seja, se você faz as contas, né, dessa diferença, o presidente Bolsonaro teria que conquistar os 6,1 milhões de votos, mais 50% mais um dos votos que sobrarem, né? Os 6,1 para alcançar o ex-presidente Lula, que foi a diferença de votos, mais a metade do que sobrar, né? E aí, o que a gente está percebendo? Que hoje as eleições provavelmente vão ser decididas por mulheres em São Paulo e Minas Gerais que não foram votar no primeiro turno, para você ver como a coisa está apertada e como os votos eles estão sendo ali disputados um por um mesmo, né? E isso, todo esse cenário demonstra que a eleição está de fato acirrada e explica
a subida de tom, né? Na minha visão, hoje a gente está vivendo muito mais uma guerra santa do que uma disputa eleitoral. Para pessoas que acompanham a política como a gente aqui de muito perto, né? E existe um custo para isso, enfim, você precisa estar por dentro dos movimentos, do que está acontecendo. Isso até causa um certo estranhamento, né? A disputa política, ela deu uma mudada nesse segundo turno quando saiu aquele vídeo lá antigo do presidente Bolsonaro numa reunião da maçonaria, e como isso foi usado pela campanha petista, né, diversas vezes, e a partir daí, essa é a narrativa. A narrativa que o Partido dos Trabalhadores e os apoiadores do ex-presidente Lula está construindo é de que Bolsonaro não é um homem de Deus. Independente, não vou discutir se isso é verdade ou não, isso é questão de fé, né? Nem me interessa. O que interessa é para onde a campanha está sendo levada. E como os números demonstram que essa estratégia está levando uma briga pro voto religioso. Por quê? E aí, isso foi, inclusive, uma das questões que eu acho que, na minha opinião, fizeram as pesquisas errarem um pouco, né? Você separar o voto evangélico de um lado do extrato social de outro, né? Que é como as campanhas fazem. Fulano de tal tem prevalência nas classes C e D, enquanto ciclano tem prevalência no voto evangélico. Veja, a maioria dos evangélicos no Brasil são das classes C, D e E. Então, como é que você separa isso? Né? Não separa, o voto é o mesmo. Então, você vê um Partido dos Trabalhadores avançando na narrativa religiosa e usando isso dia a dia, todos os dias, né? E é só você olhar um pouco menos, né, para as métricas tradicionais e um pouco mais para as redes sociais, e você vê que todo dia aparece um vídeo novo, um meme novo, falando do atual presidente e de como ele não seria esse religioso que ele é. E, por outro lado, você vê a pauta de segurança pública sendo muito utilizada pela campanha do atual presidente Jair Bolsonaro, né, dizendo que o ex-presidente Lula ontem estava no Complexo do Alemão, usaram um boné que ele estava usando para fazer uma ligação entre crime organizado e o ex-presidente, dizendo que 90%, números altíssimos, percentuais altíssimos de presidiários estariam votando no ex-presidente Lula, né, dando a entender de que, olha, criminosos, bandidos apoiam o ex-presidente. Então, as narrativas estão por aí, né, e eu acho que o tom tende a subir cada vez mais. Né, a campanha, pelo que a gente tem visto aí na mídia, a campanha do ex-presidente pretende até soltar um vídeo aí falando, os assassinos que apoiam o atual presidente Bolsonaro, e aí colocar uma série de apoios de personalidades, enfim. Independente do que é verdade, do que não é verdade, o ponto a campanha está cada vez mais quente, agressiva, violenta, e isso se explica, na minha visão, pela apertada margem. Se a gente tiver uma diferença de 3 milhões de votos entre um e outro, eu acho que vai ser muito alta. Eu espero uma diferença menor. Né? O que, na verdade, Paulo, aconteceu um fenômeno muito curioso no primeiro turno. Né? Eu assisti a apuração aqui em casa, com a família, e aí, depois da apuração, fui atrás de amigos de um lado que votaram em Lula e amigos que votaram em Bolsonaro. E eu fiquei surpreso, porque, para mim, o grande vencedor do primeiro turno, apesar de estar atrás nas pesquisas, de ter estado atrás no resultado, foi o presidente Jair Bolsonaro. Né? A votação no Congresso, na Câmara dos Deputados, no Senado Federal e os próprios governadores, assim, para mim foi aqui no Distrito Federal mesmo, em Brasília, né? A gente está em Brasília, e aqui no Distrito Federal a subida da senadora Damares foi surpreendente, né? Então, politicamente, e não só no aspecto eleitoral, o grande vitorioso do primeiro turno, na minha opinião, foi o presidente Jair Bolsonaro. Só que
quando liguei para um e para outro, o clima de velório era unânime. Eu acho que ambos os lados tinham uma expectativa muito grande de que você teria uma vitória retumbante, seja para um ou para outro, que não se confirmou e não se confirmará no segundo turno. Não se confirmará no segundo turno. Então, em resumo, para mim, hoje a disputa virou uma guerra santa, né? Ontem, o episódio lá em Aparecida foi amplamente repercutido pelas lideranças que apoiam o ex-presidente Lula, e quando é assim, a gente tem uma impressão de que a coisa funcionou, né? E é assim mais ou menos a campanha, né? Ela vai funcionando de impulsos. Usa-se um argumento, vê se funciona. Funcionou, aumenta o volume, né? Aí e ambos os lados vão fazendo isso para ir disputando os votos. E ontem, para mim, o que aconteceu lá em Aparecida, na minha visão, demonstra que a campanha do Partido dos Trabalhadores entendeu que repercutir o acontecimento de ontem traria dividendos eleitorais para o ex-presidente Lula. Vamos ver o que acontece. Tem duas pesquisas para sair hoje, né? Uma da Quest e outra da Atlas. Agora às 14 sai da Quest e às 16h30 sai as da Atlas. Vamos ver o que aconteceu.